Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao 15º episódio de Como Reformar Cedo em Portugal com ETFs acumulativos por Cole. Antes de começar, quero primeiramente agradecer à XTB por apoiar este vídeo. Eles têm 0% de comissões, tanto em ações como ETFs reais, um valor mínimo de transação de apenas 10€ e condições válidas para volumes mensais até 100.000€. Transações acima deste limite é cobrado uma comissão de 0,2% no mínimo de 10€. Também gosto de salientar que eles têm uma taxa de conversão de 0,50%, tanto na compra como na venda, por isso nós queremos evitar essa taxa ao máximo. Por isso é que vamos adquirir ETFs reais em euros, ok? Esse é o objetivo. Primeiro, para começar, eu vou aqui à calculadora do Costfire. Por isso vou colocar os meus dados. Eu tenho 26 anos, quero-me reformar aos 55, o que eu tenciono gastar na minha reforma são 12.000, neste momento tenho 8.392 em ativos, porque na XTB basta calcular o saldo menos os fundos livres, que dá este montante. Depois a minha contribuição mensal é de 500, a taxa de crescimento média anualizada é de 10%, pelo menos com base no S&P 500 nos últimos 10 anos, ok? E depois eu vou colocar uma inflação média para longo prazo de 3% e uma taxa de levantamento segura de 4,50%. Por isso, isto diz que eu consigo atingir o meu Costfire com base nestes dados daqui a 6 anos. E se isso acontecer, significa que daqui a 6 anos posso parar de investir completamente e vou atingir o meu FIRE number automaticamente, que será os 55, que seria aqui os 266.667. Muito bem. Agora, vamos passar ao que interessa, que é o ETF que poderá ser mais indicado para este mês, porque o meu objetivo é que eu consiga ter um desempenho superior, e aliás, deixa-me só ver se consigo colocar a minha câmera num sítio em que não tape nada. Pronto, aqui acho que está bom. Então, consegues ver então a minha rentabilidade, por isso o objetivo é que tenha uma rentabilidade superior tanto à média do S&P 500, como à média do mercado no geral. Por isso, para fazer isso é preciso estudar, é preciso entender as zonas e o que é que poderá ser mais indicado ou menos indicado. Neste momento estamos muito perto de máximos, por isso eu acredito que o mais indicado, segundo o meu estudo, ok, eu acredito que seja algo menos volátil, algo que consiga aguentar melhor as quedas, porque se entretanto o S&P 500 cair, ok, não estou a dizer que vai cair a partir daqui, mas se cair, eu quero algo que consiga aguentar melhor e não tenha um prejuízo tão grande. Eu acredito, e atenção que isto é o mais provável na minha opinião, é que o S&P 500 ultrapasse, rompa aqui os máximos e faça novos máximos consecutivamente. Se isso acontecer, então é claro que ainda vai valorizar bastante, mas mais tarde ou mais cedo, como é normal, isto é cíclico, poderá corrigir. E se corrigir, então eu quero algo que consiga aguentar. Por isso, eu acho que estamos a entrar naquela época de sobreviver em termos de, ok, vamos fazer novos máximos, mas mais tarde ou mais cedo, se corrigir, queremos algo que aguente bem. Por isso é que eu quero algo menos volátil e que possa aguentar melhor as quedas. É por isso que a última aquisição que eu fiz, pelo menos no mês passado, foi o VWCE. Eu acredito que tenha sido a melhor escolha dentro das minhas opções e este mês tentarei ver se poderá ser também este ETF ou então outro. Vocês compararam com o SUSW e eu já vou dizer porque é que o SUSW não seria tão indicado. Mas primeiro, para começar, houve aqui outras dúvidas que vocês tiveram. Por exemplo, este ETF, só para esclarecer, é físico, ok? O que nós queremos evitar são os ETFs sintéticos. A confusão que houve aqui é por não ser full replication, ou seja, houve algumas pessoas que viram que, ok, este ETF não é full replication, é optimized sampling e pensaram que poderia não ser um ETF indicado. E acontece que não é nada disso, ok? Ser full replication, optimized sampling não vai mudar nada, ok? Em termos de físico ou sintético. Acontece é que full replication é, por exemplo, o VOA, o SXR8, que segue exatamente todas as empresas do S&P 500, ok? E segue exatamente o índice. E aqui o Optimized Sampling é tal como o nome indica, é uma amostra que os gestores de fundos, ou seja, as entidades, tentam otimizar de forma a ter aqui um melhor desempenho. Por isso este ETF está como eu quero, tem aqui uma volatilidade pequena, apenas de 11,56%, e agora comparativamente ao SUSW, não é o que vamos ver agora, porque é que o SUSW não é nada indicado para a zona 1, que é aquela que nós estamos a entrar? Porque tem a Tesla, que tem uma maior ponderação neste ETF, de 4,51%, é uma growth stock, e uma growth stock não deve ser adquirida, na minha opinião, quando estamos em máximos. Porquê? Porque se houver uma correção e o mercado no geral cair, então os growth stocks podem ter uma queda muito superior às restantes, ok? Por isso é um cuidado muito grande que nós devemos ter. E atenção, a Tesla não é a única, eles também têm aqui uma porcentagem significativa da Adobe, mas pronto, estão a focar principalmente na Tesla porque é mesmo uma growth stock e tem uma ponderação gigante, ok? Por isso é claro que em termos de porcentagem nos Estados Unidos são semelhantes, etc. No entanto, esta ponderação
de ser uma growth stock e ter aqui no portfólio, temos de ter muito cuidado, ok? Não quer dizer que esta não tenha, porque tem, mas a percentagem é muito inferior, ok? Esta aqui não chega sequer a 1%. Pronto, eu só quero que tenhas atenção a isso, porque um ETF com várias growth stocks pode não ser tão indicado. Pronto, é por isso que eu prefiro adquirir o SUSW na zona 2 do que na zona 1. E aliás, tu sabes, se acompanhas esta série, que eu já fiz isto várias vezes. Eu adquiri já 4 vezes na zona 2 o SUSW que está com esta rentabilidade. Por isso, esta rentabilidade média, o que não é nada mau. Deixa-me pensar em outras dúvidas que vocês também tiveram. Houve alguém que aqui nos indicadores não conseguiu colocar o SMMA. Diz que não consegue, mas eu já procurei e não é assim tão difícil. Ou seja, eu até posso mostrar o que é que eu tinha aqui. Se tu procurares aqui o seguinte, Triple EMA. Aqui está, Triple EMA. Ok? Eu já coloquei isto noutra pessoa, ou seja, num computador diferente, num utilizador diferente, e apareceu-me este indicador. Por isso eu não entendo como é que há pessoas que não aparece este indicador. Por isso, Triple EMA, clicas e depois é só uma questão de saberes configurar. Por isso vais aqui, configuras e depois está aqui o SMMA, que é este aqui, 600, este input, ok? Eu gosto de pôr no estilo um azul bem grosso para destacar e pronto, esse é o principal indicador para dividir as zonas, por isso estamos a utilizar, desculpa, eu nem reparei que tinha isto no diário, vou já mudar para 2 em 2 horas, ok? Já estamos de 2 em 2 horas e vou já mudar, pronto, está feito, mas sim, estamos aqui na zona ainda 2, a ir para 1, mas tenho cuidado com isto, que agora tenho novamente em diário por causa do top 3 das ações do mês e convém que esteja de 2 para 2 horas, como já vimos anteriormente. Mas sim, o meu investimento também quando passarmos para a zona 1 vai mudar, ou seja, antes de investir, neste momento estou a investir 500 e quando entramos na zona 1 completamente, então vou descer a 100 euros, porque se eventualmente houver uma correção, então em termos de valores absolutos o impacto vai ser inferior. Da mesma forma, quando esteve na zona 3, então eu antes de investir 500 euros, investi 600 e como tu viste, em termos de valores absolutos, foi muito superior, que tal como podes ver no QDVE temos uma rentabilidade de 684, o que é bastante. Eu acho que não houve nenhum comentário a perguntar isto, mas uma preocupação que vocês poderiam ter é se, por exemplo, o VWCE tem aqui muito overlapping no VUA, no SXR8. E acontece que só pelo facto de terem percentualmente uma diferença tão grande de exposição aos Estados Unidos, isso já não seria uma grande preocupação, porque eles podem ter exatamente as mesmas empresas, porque o VWCE praticamente tem todas as empresas do S&P 500 e muito mais. Agora, acontece é que tu tens que olhar percentualmente a diferença que existe entre estes dois. Se comparares, existe aqui uma grande diferença. Por exemplo, da Microsoft, no caso do VUA, é de 7,13%. Aqui podes ver que na Microsoft é 4,15%, ou seja, esta diferença enorme distingue completamente os dois. Por isso, eu não tenho aqui qualquer preocupação em adquirir o VWCE, porque o que eu estou realmente preocupado é quando, mais tarde ou mais cedo, o S&P 500 corrigir, que consiga aguentar melhor as quedas, ou seja, que o prejuízo que vai ter não seja tão grande como o VUA, como o QDVE. Por isso, essa é a minha principal preocupação, porque eu acredito que o VWCE, quando houver aqui uma correção, consegue ter um prejuízo inferior a, por exemplo, ao QDVE, ou SUSW, ou VUA, pronto. Por isso, essa é a minha principal preocupação. No entanto, eu quero pedir-te só um favor, que é, se tu souberes algum ETF que esteja mais bem diversificado, ou seja, que não tenha uma exposição tão grande aos Estados Unidos e esteja bem dividido mundialmente, mas também com exposição aos Estados Unidos, então sugere para eu ver, ok? Não quer dizer que eu vá adquirir, mas pelo menos para eu ver, para então partilhar o meu estudo sobre o mesmo. Por isso, se tu conseguires partilhar-me um ETF que esteja muito bem diversificado, eu acho que será bom para todos, porque nós estamos a aproximar-nos na zona 1 e acho que esses ETFs menos voláteis, muito bem diversificados, podem, neste caso, ajudar-nos bastante. Mas pronto, quando nós atingirmos finalmente a zona 1, eu vou então focar-me na Europa, ou seja, adquirir principalmente ETFs que estão muito bem diversificados na Europa. Por exemplo, temos este aqui, que é o iShares Core MSCI Europe UCITS ETF, que podes ver que está muito bem diversificado na Europa, 21% do Reino Unido, 17% França, etc, etc. Por isso, mas este aqui também é uma opção. Aliás, estes todos que estão aqui podem ser uma opção. Eu depois, quando estivermos na zona 1, eu vou ter que olhar com muita atenção para ver o que é que poderá ser uma melhor escolha. De qualquer modo, é como eu digo, se tu puderes sugerir algo que está muito bem diversificado entre várias zonas, então seria bom para adicionar aqui à lista, porque, como tu podes ver, está tudo muito focado ou na Europa, ou nos Estados Unidos. Depois temos algo mais específico como Índia, Brasil,
Por isso, se encontrares algo que esteja muito bem diversificado, partilha só para eu conseguir partilhar o meu estudo e dizer se pode ou não ser uma boa opção. E se realmente for uma muito boa escolha para esta altura, então por que não adquirir, não é? Pronto, esta partilha do meu estudo, eu novamente vou adquirir o VWCE, porque ainda não encontrei uma melhor escolha para aguentar melhor as quedas, pelo menos neste momento, e por isso este aqui é o SOSW, que está muito próximo de máximos, por isso mesmo se olharmos para os máximos não vai haver aqui uma grande diferença. Eu quero é procurar o VWCE, que dá a procurar aqui no canto superior esquerdo, clicar, arrastar, aqui está. O VWCE já está praticamente em máximos, se não está, está muito próximo. Agora vou adquirir nova ordem. Deixa-me cá ver, eu só quero adquirir na XTB ETFs inteiros, por isso se for 4 são 428 euros, se for 5 são 535 euros. Ok, então comprar. O mercado está atualmente fechado. Ok, então espera lá, deixa-me lá ver que horas são. São 7h33 e o mercado fecha às 4h30. Pois é. Isto da Bolsa Europeia é assim. Bem, isto depois, a ordem foi enviada, depois eles aguardam por confirmação quando o mercado abrir. Pronto, está feito. Por isso, era isto que eu queria partilhar contigo. Se conseguires partilhar comigo algum dos ETFs que estejam muito bem diversificados, eu agradeço. Espero que este vídeo tenha sido útil e até uma próxima.